e Sueño, e a gente começa com a questão de Alencar ambientalista. Achei fantástico essa titulação. Nunca pensei nisso, Alencar ambientalista. Professor Klaus, eu acho que essa é da sala 1 do Alencar. A nossa sala... É verdade. A gente está na sala 2? Isso. Então, obviamente, aqui é porque eu pedi para mudar de sala, porque aqui se fala de Thoreau e de Whitman. Isso mais a minha especialidade. Legal, tá certo. Então, a armadura de Aquiles é sobre uma interpretação de Uma Semana nos Rios Concord e Merrimack de Thoreau, e quem fala é o Tiago. Tiago, por favor. Você é da Federal de Santa Maria, né? Isso. Gaúcho. Eu estou fazendo doutorado em filosofia na Federal de Santa Maria. Tá mas, na verdade, eu sou professor de violino na Universidade Federal de Pelotas. De violino? De violino. Que legal. Quem me levou para a filosofia foi o Thoreau. Inclusive, muito prazer, professor Klaus. Seguido, eu puxo da minha estante o livro sobre as frutas decoloniais. Ah, legal. O Barry Tioneri também, estou utilizando muito na tradução. Então, é um prazer estar aqui. Legal, Tiago. Obrigado. Então, bom, eu transcrevi a minha fala para ter um maior controle do tempo, mas vou procurar ser o mais claro possível. Então, como eu dizia, né, eu sou doutorando no programa de filosofia da Federal de Santa Maria, sob orientação do professor Eduardo Vicentini de Medeiros. E o meu trabalho no doutorado é uma tradução comentada, na verdade é um comentário filosófico da tradução que eu estou fazendo, que está em curso, uma tradução lenta, difícil, porque tem crivada de referências, mas isso também deixa trabalho fascinante, né? Do primeiro livro de Thoreau, que é Uma Semana nos Rios Concord e Merrimack. E aqui eu vou referir o livro como A Week, que é como geralmente a gente vê ele sendo referido, né? Porque o nome é bem comprido, né? A Week on the Concord and Merrimack Rivers. Então, quando eu falar A Week, a gente já se acostuma, né? Bom, eu vou começar falando o seguinte, bem quando eu estava, alguns dias atrás, preparando essa fala, aconteceu uma fatalidade. Eu perdi um grupo de colegas do remo, que eu também remo, e faleceram 7 colegas, mais o nosso professor, naquele acidente que foi bem noticiado, né? E na cerimônia de despedida, quando os caixões chegaram no aeroporto e chegaram no local da cerimônia, a gente viu aquela cena. Fizeram um corredor, os alunos segurando os remos na vertical, e imediatamente aquilo me pareceu um rio com juncos nas margens. É uma imagem que veio imediatamente. Ainda mais quando os caixões vieram sendo trazidos no meio desse corredor. E nesse momento eu tive, assim, da forma mais dramática, a percepção da semelhança entre um caixão e um barco. Não sei se alguém já se deu conta como um barco às vezes é parecido com um caixão. E é uma semelhança que ela está, inclusive, implícita no duplo sentido da palavra esquife, pelo menos em português, né? Inclusive, o nosso professor foi quem, um dia, numa manhã de treino, quando a gente estava carregando o barco de gig, que vai 4 remadores mais o voga, então é um barco bem comprido, a gente estava carregando o barco até o rio e ele comentou com a gente, né? Vejam como um barco como esse, né? A gente chama de esquife, às vezes, ele se carrega igual um caixão. O professor Wagner comentou com a gente nesse dia. E eu, ao mesmo tempo, traduzindo a Wiki, tudo isso vai para dentro da nossa imaginação, né? E, de fato, em toda a literatura, eu fui me dando conta, o barco está associado
a passagem da vida, né? Tem o Caronte, tem poemas de Shelley também, que tem o barco. Então, o rio também é uma imagem quase que universal, uma metáfora da passagem da vida, né? Da passagem nos dois sentidos, da vida que passa e também da passagem para outra margem, né? Bom, então, a Wick é uma obra que rememora uma expedição que Thoreau fez com o seu irmão, John, nos rios 10 anos antes da publicação do livro. Na verdade, durou 2 semanas essa viagem nos rios. Mas Thoreau resumiu em 1 semana por razões estéticas, mas principalmente simbólicas. Cada dia da semana tem relação com um tema. Então, por exemplo, o sábado, o primeiro dia da viagem, né? Sábado, Saturday, dia de Saturno. Cronos, deus do tempo. Então, nesse dia, Thoreau faz muitas reflexões sobre a história. O lapso histórico, a passagem do tempo, o seu poder destruidor, o tempo que devora e que devorou também o seu irmão. Porque o John já não era mais vivo. Ele morreu 2 anos depois dessa viagem nos rios, de tétano. Foi uma perda traumática para Thoreau. Então, a Wick, numa primeira camada de leitura, ela é um relato de viagem, que era um gênero muito apreciado na época. E numa camada mais fininha, assim, abaixo, o leitor vê que esse relato de viagem é só o formato do que, na verdade, é uma grande elegia em memória do companheiro morto. Então, dessas camadas, os contemporâneos de Thoreau gostaram das descrições da natureza. Mas eles não gostaram muito das reflexões, das digressões que interrompiam esse passeio. E só bem recentemente se descobriu uma camada mais profunda de leitura, que o Bill chama de nível espiritual. Nessa camada, a própria estrutura da narrativa, ela se revela como uma metáfora. A gente vê que a própria narrativa é uma metáfora. E hoje a Wick é entendida pela maioria dos críticos como uma narrativa arquetípica e não meramente uma narrativa autobiográfica. Thoreau ele utiliza a autobiografia como material para ser mitologizado. Thoreau lia muito Homero, né, em grego, desde os anos de estudante em Harvard. E com Homero ele aprendeu a mitologizar as coisas. Na época em que ele escrevia a Wick e o Walden, ele trabalhava sobre a ideia de que, nos tempos homéricos, o mito era a linguagem da natureza. Jeffrey Wilson diz que Thoreau estava tentando construir o mito moderno nesses tempos. E, então, ao contrário do que alguns podem pensar, Thoreau ele não foi para o lago Walden para escrever o Walden, ele foi para escrever a Wick. E o único livro que ele levou com ele, talvez tenha levado o Bhagavad Gita também, foi a Ilíada. Ele fala isso no livro. A Ilíada, embora cante a ira de Aquiles, ela é uma obra de luto. É a grande obra de luto da humanidade. O próprio nome, Aquiles, deriva de uma combinação do grego akos, que é luto, com laos, que é povo, tribo ou nação. Então, Aquiles, ele representa o luto de todos. Se o Walden é a morning work, a obra matutina de Thoreau, a gente pode dizer que a Wick é sua morning work, a sua obra de luto. Acho que o Thoreau ia gostar desse trocadilho, ele adorava trocadilhos. Para a gente ter uma ideia do quanto a Ilíada impregnava o intelecto do Thoreau, a origem da ideia da maioria de um só, que ele desenvolve em Resistência ao Governo Civil, a gente talvez possa identificar com a figura de Aquiles. Eu, particularmente, procurei, não encontrei ainda algum trabalho que fala sobre essa relação, mas ela me parece bem óbvia. Porque Aquiles, a gente vê na Ilíada que ele, em resposta à atitude injusta de Agamemnon, ele se recusa a lutar. Por quê? Porque Agamemnon foi até a tenda de Aquiles e ele pegou para ele a Briseida, que era uma moça escravizada entre os espólios da tomada de Tebas. Né? E aí eu fico pensando, será que Thoreau, eventualmente, quando via os escravos fugitivos serem recapturados e levados de volta para o sul, como teve um caso que gerou uma grande revolta em Boston, que foi do escravizado Anthony Burns, por exemplo,
Será que ele não via isso e ele não lembrava da indignação de Aquiles também, né? Então, eu penso, né? Aquiles, o herói que valia por um exército, ele mostrou o poder da abstenção. Poderia ser, talvez, o herói padroeiro dos grevistas, né? E é uma ironia que o arquétipo do guerreiro talvez tenha inspirado a ideia da resistência pacífica. Então, quando a gente vai ver a vida do Thoreau, assim, a vida intelectual dele, também a gente vai ver o quanto a Ilíada está na obra dele. Mas na Wiki, Aquiles ele personifica não a ira, ele personifica o luto, porque Aquiles perdeu Patroclo, né? Thoreau é Aquiles que perdeu o seu Patroclo também, porque Patroclo é o arquétipo do amigo que a morte levou, cuja memória compele o amigo enlutado à luta, à ação. Então podemos ver Patroclo, por exemplo, em La Boétie, compelindo Montaigne a dar ao mundo os ensaios. Foi graças ao luto, à saudade do amigo, que Montaigne começou a escrever os ensaios. E também John se torna Patroclo, compelindo seu irmão Henry Thoreau à ação, a escrever a Wiki. E que ação é essa? É uma ação de resgate. Assim como a primeira ação de Aquiles, quando Patroclo morreu, foi desesperadamente ir atrás e resgatar o cadáver de Patroclo das mãos dos troianos. Então, eu vou ler um poema de Thoreau que ele incluiu no Sábado. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Em Poncaltacet, de onde partimos com tal lentidão, pela tranquila corrente descendo o caminho relvado, veio um sábio poeta morar, cujo raio excelente, no lusco-fusco diurno de Concord suave cintila. Tal como aquelas primeiras estrelas no céu cujos raios brilham com mais claridade à medida que o dia se vai, muitos viajantes não veem claramente a princípio, mas olhos, acostumados a perambular pelo céu no crepúsculo, e que conhecem as luzes do céu facilmente as distinguem, e alegremente as saúdam contando-as de 2 a 3. Pois um profundo saber também pede um estudo profundo, como do fundo do poço se lê a poesia estelar. Ainda que fora do alcance do olhar, tais estrelas jamais empalidecem, mas tal como o sol resplandecem eternas. Sóis elas são, certamente, conquanto em seu vôo a terra, tenha que delas seus olhos tirar para ver sua luz. Quem desprezar poderia a menor melodia do céu, ou a mais ínfima luz que na face da terra se põe? Se imaginasse que um dia seria por fim encontrada aquela estrela no cisne que é nosso destino final, e o nosso sol empalece com seu resplendor celestial. Então, que história existe por trás da constelação do cisne, que Thoreau diz que a ela estamos destinados? É a história do jovem Cygnus, que era amigo de Phaeton, no mito. Phaeton era filho de Apolo. Então, Phaeton um dia pediu para o pai dele, para Apolo, né? Pai, dá a chave do carro e deixa eu dar uma volta no mundo, né? Ele pediu a carruagem do sol, que levava o sol, e por imperícia ele perdeu o controle dos cavalos e a carruagem chegou muito perto da terra e começou a queimar a terra. Mais ou menos como a gente viu esse ano acontecendo, né? E Zeus, então, mandou um raio e matou o Phaeton. E o Phaeton caiu, adivinha, num rio. Eu não sabia isso, eu fui pesquisando na tradução e cada coisa que eu vou pesquisar me impressiona com a quantidade de significados que tem. Cygnus, então, pediu para Zeus que transformasse ele num cisne, para que ele pudesse melhor nadar e mergulhar pelo rio, para ir em busca do corpo do amigo. E Cygnus resgatou o corpo de Phaeton e o levou para o Olimpo. Zeus ficou impressionado com a sua lealdade pelo amigo morto e imortalizou Phaeton, colocando sua imagem no céu como um cisne, a constelação de cisne. Thoreau, então, ele se coloca como esse cisne, percorrendo o rio em busca do irmão morto, tentando resgatá-lo no barco da memória, para levá-lo para o Olimpo, de certa forma, eternizá-lo numa forma arquetípica. E que forma seria essa? A natureza. O Thoreau projeta a imagem do irmão na natureza. Em outro trecho, no Sábado, que ele nos apresenta as diferentes espécies de peixes, o Thoreau faz um trocadilho que esconde um significado surpreendente.
Depois de mencionar uma espécie de cor acobreada, ele brinca com a hipótese de ela ter seu habitat no rio Coppermine. Coppermine, mina de cobre. Então ele larga essa frase. Fishes too, as well as birds and clouds, derive their armor from the mine. Os peixes, assim como os pássaros e as nuvens, obtêm suas armaduras da mina. O trocadilho está na palavra mine, que significa mina, mas também significa meu ou minha, ou meus ou minhas. No fluxo da leitura da frase, a gente quase lê from the mine, da mina, como from mine, da minha. Então a frase se revela como uma surpreendente referência à Ilíada. Os peixes também, assim como os pássaros e as nuvens, obtêm suas armaduras da minha. Quem conhece a história da Ilíada? Ao sugerir que os peixes, os pássaros e nuvens obtêm a sua armadura da armadura dele, Turô alude ao episódio fatídico em que Patroclo se veste com a armadura de Aquiles para entrar na batalha. Essa analogia velada, eu penso que é uma das mais pungentes declarações de amizade e solidariedade com a natureza que alguém já fez. A natureza, vestida com a armadura aquiliana de Turô, se torna o arquétipo do amigo. E Lawrence Buell, ele diz que a natureza é o arquétipo da amizade em Wiki, e aqui isso faz sentido. O amigo que é perdido, o amigo que é resgatado. Turô resgata a natureza, então, na Wiki. Ele resgata do quê? Talvez da insignificância, da indiferença, da invisibilidade, do esquecimento. Mas talvez, em última análise, o resgate que está em jogo é a nossa relação com a natureza, na nossa condição de alienação. Então, vejam que a armadura de Aquiles é a representação física da natureza divina de Aquiles. Turô, ao vestir nuvens, pássaros e peixes com a sua armadura de Aquiles, investe a natureza de divindade. E esse é, ao meu ver, essa é a grande contribuição de Turô nesse novo tipo de literatura que ele inaugurou. Ele espiritualiza a natureza. E vejam que ele não humaniza a natureza. Porque, eventualmente, as humanizações que aparecem, elas são metáforas, assim como Homero fazia metáforas comparando homens com animais, soldados com flores ou com formigas. Turô, sem humanizar a natureza, a espiritualiza. E talvez por isso ele nos abre a possibilidade de nos renaturarmos, como diz o professor Clodomiro de Andrade, ao vermos na natureza um espelho. E quem sabe, nesse espelho, nos vemos face a face e nos descobrimos como verdadeiramente somos. Obrigado. Obrigado, Tiago. Muito bem. Eu não conhecia essa perspectiva sobre a obra e realmente é uma coisa fantástica. Uma perspectiva completamente nova, né? Não sei se ele faz essas referências, mas a gente pode discutir isso Sim. depois das outras apresentações. Né? Valeu. Rui, Obrigado. nada. Professor Rui. Bom, Nos boa tarde fala... a todos. Eu estou a falar de Braga, Portugal. Portugal, Braga, Portugal. Vou falar com o sotaque do português de Portugal. Certo. Espero que seja bem entendido. Vou fazer os possíveis por acabar as palavras. Normalmente nós deixamos o final da palavra, não o dizemos. E isto para quem fala português do Brasil é mais complicado. Por exemplo, não dizemos complicado, como vocês dizem, complicar e fica por aí. Isso confunde. Vou pedir a vossa paciência. Espero que também preparei um texto escrito. Eu estou a fazer um doutoramento em filosofia e a ecocrítica portanto, muito importante para o doutoramento que eu estou a fazer. É sobre a acrasia coletiva. Eu estou a estudar a possibilidade da existência da acrasia coletiva, não apenas
em relação aos responsáveis, aos donos do mundo, aos políticos, às grandes empresas e às económicas, às grandes empresas financeiras, mas também à população em geral. Parece que estamos todos a viver um momento da crise coletiva em que temos a consciência que aquilo que temos vindo a fazer pelo planeta não é suficiente, mas, apesar disso, tomamos uma atitude contrária àquilo que deve ser feito. Portanto, isto enquadra-se perfeitamente, este tema, no meu doutoramento. E eu vou ler, se me permitem, e o título da comunicação é A Influência do Pensamento de Thoreau, vou insistir no Thoreau, nas atuais narrativas ambientalistas em contexto de acrasia coletiva. Então, se me permitem, começarei assim. No iluminismo, a humanidade ter-se-á equivocado na sua pretensão de se separar da natureza, ignorando que é parte intrínseca dela. Por isso explorou a Terra-mãe até às últimas consequências. Agora vivemos no Antropoceno, a época geológica e cultural em que os seres humanos se tornaram numa força telúrica capaz de transformar as condições de funcionamento do sistema Terra. A comunidade científica concorda que a tecnologia e o modelo capitalista de crescimento contínuo são fatores que concorrem para o maior desafio ético-político que a humanidade alguma vez enfrentou. Mas ao longo do tempo surgiram vozes críticas da visão providencialista do iluminismo, algumas delas da literatura, poesia e outras artes. Uma dessas vozes foi a de Henry David Thoreau, que deixou na sua obra literária críticas à industrialização e ao capitalismo e apelos à desobediência civil. Thoreau influenciou poetas como Wendell Berry, ativistas como Mahatma Gandhi e Martin Luther King, o movimento artístico Beat, a filosofia hippie das décadas de 1960 e 70 e as principais correntes ecológicas e ambientais. Nesta investigação procura-se estabelecer ligações entre o pensamento transcendentalista de Thoreau e as atuais narrativas ambientalistas, num contexto em que os responsáveis políticos, económicos e financeiros que governam o mundo se encontram em estado de acrasia coletiva por inação climática, sem cuidarem dos interesses de quem representam, apesar de saberem o que deveria ser feito. Henry David Thoreau foi poeta, ensaísta, abolicionista, objetor de consciência, filósofo, agricultor, mas essencialmente naturalista, como o Tiago referiu e bem, crítico do desenvolvimento técnico e tecnológico desenfreado proporcionado pela Revolução Industrial. No século XIX, o capitalismo afirmava-se definitivamente como um modelo económico e social a ser difundido por todas as geografias. As suas raízes encontram-se no processo de globalização iniciado na época dos descobrimentos ou achamentos, como os colegas preferirem, protagonizado pelas potências europeias do século XVI, como Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda e França. Foi nessa altura que o capitalismo começou a gatinhar, penso que no Brasil se diz gatinhar, exibindo na sua precocidade a exigência de crescer continuamente, evidenciando o seu caráter extrativista de exploração de seres humanos, tanto pela escravatura quanto pela imposição de um sistema de servidão por dívidas a que os nativos dos territórios invadidos e conquistados eram sujeitos pelos donos do poder, invariavelmente proprietários do capital. 2 séculos mais tarde, o modelo expansionista e esclavagista persistia nas nações desenvolvidas. Na década de 1840, os Estados Unidos da América criaram um imposto para financiar a guerra com o México, de que resultou a anexação pelos estadunidenses do Texas, Novo México e Califórnia. Thoreau permaneceu 6 anos sem pagar o imposto e por isso foi detido, embora tenha passado apenas uma noite na prisão, graças a uma sua tia que pagou o valor da caução. Nesta atitude intrinsecamente política de Thoreau, havia 2 razões de fundo que o atormentavam. Por um lado, não queria financiar uma guerra que considerava injusta,
nas palavras dele, obra de escasso número de indivíduos que utilizam como seu instrumento o governo constituindo, acrescentando que o povo não teria, em princípio, dado o seu consentimento a tal medida. Por outro lado, porque não poderia reconhecer como governo seu uma organização que é igualmente governo de escravos. Durante a sua permanência no cárcere, Thoreau redigiu um texto seminal sobre a objeção de consciência, em jeito de manifesto, que veio a ganhar o título de Desobediência Civil. Nesse texto pode ler-se o seguinte: com um governo que prende alguém injustamente, o lugar do homem justo é na prisão. Apesar da importância deste texto, a obra que veio revelar o pensamento naturalista de Thoreau é Walden ou A Vida nos Bosques, um verdadeiro manifesto a favor da natureza e da liberdade. Inspirado em leituras sobre filosofia oriental, confucionista e na influência que recebera do ensaísta, poeta e filósofo estadunidense Ralph Waldo Emerson, Thoreau decide passar uma temporada na floresta de cerca de 2 anos e meio, nas margens do lago Walden, onde constrói uma casa com as suas próprias mãos e passa a viver como um estoico. São dele estas palavras: a maior parte dos luxos e muitos dos chamados confortos da vida são não apenas indispensáveis, mas entraves positivos à elevação da humanidade. A respeito dos luxos e dos confortos, os mais sábios sempre levaram uma vida mais simples e frugal que os pobres. Os filósofos ancestrais chineses, indianos, persas e gregos formavam a classe mais pobre de todas em riquezas exteriores e a mais rica no interior. Thoreau e Emerson, entre outros escritores e escritoras como Bronson Alcott e Margaret Fuller, pertenciam ao transcendentalismo, um movimento filosófico, literário e espiritual de vida efêmera, inspirado nas ideias do romantismo europeu e das filosofias orientais, que enfatizava a bondade inerente da humanidade e da natureza, valorizando a experiência e a intuição. Os transcendentalistas acreditavam que a fonte de conhecimento e sabedoria se encontrava no interior de cada pessoa, que a natureza era uma manifestação do divino e criticavam a sociedade industrial capitalista, defendendo uma vida de simplicidade, na procura de uma existência mais autêntica e harmoniosa. Thoreau contribuiu para o pensamento transcendentalista, expandindo para as questões éticas e ecológicas, em profunda comunhão com a natureza e em resposta ao materialismo e ao industrialismo da época. O poeta rejeitou completamente, tanto na teoria quanto na prática, o consumismo exacerbado da sua época e a dependência dos avanços técnicos e tecnológicos, alegando que substituíam valores humanos que ele considerava fundamentais, como a autossuficiência, a simplicidade e o vínculo à natureza. Caminho com uma liberdade estranha na natureza como parte dela, afirmou o poeta. Para Thoreau, o desenvolvimento tecnológico teria de ser objeto de reflexão. Se assim não fosse, as pessoas tornar-se-ão escravas do progresso e da produtividade. Esta ideia seria retomada no século XX por Hans Jonas, aluno de Heidegger e discípulo de Rudolf Bultmann. Jonas afirmava que a tecnociência e a concepção antropocêntrica da ética moderna haviam substituído o Homo sapiens pelo Homo faber e fizeram sem o reconhecimento dos direitos próprios da natureza. Para Jonas, tal como para Thoreau, a natureza possui um fim em si mesmo. Mais tarde, o grupo de pensadores da Escola de Frankfurt e os filósofos pós-modernos foram críticos ferozes das implicações da tecnologia e da cultura de consumo na sociedade industrial. Assim, Henry David Thoreau foi um precursor, um visionário que antecipou as discussões sobre o antropocentrismo que viriam a suceder um século mais tarde e que hoje se mantêm extraordinariamente atuais. O sociólogo Zygmunt Bauman considera a febre consumista um sinal da identidade dos indivíduos. Para Bauman, as pessoas tendem a definir as suas identidades através dos bens que possuem e consomem, em vez de construírem relacionamentos duradouros. As próprias relações interpessoais são tratadas como produtos, sendo escolhidas aquelas que geram mais satisfação imediata, mesmo que após algum tempo
como tantas vezes sucede, possam vir a ser descartáveis. Para o sociólogo polaco, o consumismo é uma forma de controlo social que serve para desviar a atenção das pessoas para as questões que realmente importam, como a injustiça social, as desigualdades e as crises ambientais. Um poema de Thoreau que contém uma crítica expressa à obsessão pela posse de objetos e artefactos tecnológicos, tantas vezes desnecessários ou inúteis, mas que conferem status, é Eu sou um pacote de vás lutas armadas, que, se me permitirem, direi uma versão em português deste poema, traduzida pelo escritor Jorge de Sena. Eu sou um pacote de vás lutas amarradas, um conjunto de ambições e desejos, um amontoado de ações fúteis e vás, ligado a essas esperanças ilusórias. Enquanto isso, a vida avança e não para. A natureza se revela pura e sincera, e eu, envolto em ilusões, perco a essência do que é real e verdadeiro. Deixe-me saltar essas amarras e na simplicidade encontrar a liberdade, pois nas pequenas coisas da vida encontro a verdadeira riqueza da minha existência. Walden, A Vida nos Bosques, é uma contribuição para a reflexão sobre a condição humana, a natureza e a sociedade, um apelo à simplicidade e à autossuficiência. Nas palavras de Joyce Carol Oates, Walden é um mosaico, em vez de narrativa, uma ficção simbólica cuidadosamente orquestrada, não um relato franco sobre a estadia de um homem na mata. Esta obra foi inspiradora para o movimento ambientalista contemporâneo, que subscreveu algumas das suas reflexões, como o conceito de simplicidade voluntária, adotado pelos movimentos de decrescimento económico, do suficientarismo e do minimalismo, e, de uma maneira geral, pelos naturalistas, adeptos do desenvolvimento sustentável e da economia verde. Estes movimentos ecológicos, ambientais ou de combate à crise climática comungam, em larga medida, do pensamento de Thoreau, designadamente em relação à ideia de ecocentrismo e biocentrismo, em que a natureza tem valor intrínseco, independentemente da sua utilidade para os seres humanos, e também em relação ao pertencimento a um lugar, ideia cara aos ambientalistas, que defendem a autonomia das comunidades locais, principalmente indígenas, com o argumento de que gerem bem os seus territórios e preservam os ecossistemas. O pensamento de Thoreau e a forma desprendida como levou a sua vida, mesmo que alguma dela tenha sido ficcional, como alguns suspeitam, é um contributo importante para o combate à crise climática. Algumas das suas reflexões deveriam estar na mente dos decisores políticos, económicos e financeiros que nos governam e mesmo na população em geral. Por exemplo, a crítica que ele faz ao materialismo e ao consumismo, ignorando o que realmente importa. A alienação como consequência direta de uma lógica que privilegia o lucro e a massificação em vez do bem-estar e da autossuficiência. E o desespero silencioso das pessoas que se sentem insatisfeitas e vazias, apesar de viverem numa sociedade próspera. Todos sabemos que as medidas que têm vindo a ser tomadas para combater a crise climática não são suficientes. O planeta continua a aquecer, tornando a meta traçada no Acordo de Paris um objeto inalcançável. Ainda por cima, agora, agravado com a eleição de Donald Trump. Todavia, agimos de forma contrária a esse conhecimento, num claro sintoma da crasia coletiva. Talvez devêssemos inspirar-nos no pensamento de Thoreau, quando ele diz o seguinte: se respeitássemos apenas o que é inevitável e tem direito de existir, a música e a poesia ressoariam pelas ruas. Muito obrigado pela vossa atenção. Professor Rui Basto, muito obrigado pela fala e pela atualização. Né? A gente lida com um autor que tem, no mínimo, 150 anos, e é importante sempre ver o que ele ainda tem que dizer no século XXI para nós, no antropoceno. Obrigado, viu?
Temos obrigado. pouco tempo, eu vou pedir para o Suênio agora falar. Eu me lembro do Suênio, eu participei pela primeira vez numa conferência ecocrítica maior no Brasil. Eu não sei mais, foi numa universidade nordestina, não sei mais onde, mas eu me lembro de ter encontrado o Suênio também. Eu fico feliz que tanto ele como eu, nós continuamos, Sim. acho que faz uns 8 anos, mais ou menos, né? Nós continuamos trabalhando no campo da ecocrítica. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Klaus. Na verdade, eu acho que foi em Manaus, no evento. Não foi em Manaus. Foi antes de Manaus. Então foi em João Pessoa, na João UFPB. Pessoa, isso aí. João Pessoa. Legal. E eu falo de Campina Grande, né? A segunda maior cidade da Paraíba. E assim como o professor Rui Baixo, eu vou também fazer um trocadilho, vou falar o português nordestino, o português aqui da Paraíba. Eu vou pedir licença para apresentar os slides. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint. Eu vou tentar aqui fazer a apresentação antes de iniciar. Por favor, só me digam assim que eu conseguir, né, apresentar, se vocês conseguem visualizar, tá bom? Vocês conseguem visualizar o PowerPoint? Sim. Agora sim, seria legal agora clicar no F5. Isto, agora sim, deu certo. Pronto. Então, meu nome é Suênio, né? Mais uma vez, eu sou professor de literatura de língua inglesa da UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. Eu vi a chamada para participar desse colóquio. Como o meu foco de estudo está muito direcionado para a literatura contemporânea, eu estava tentando encontrar uma maneira de trazer o século XIX para a discussão. Foi quando, né, eu me deparei com a canção da Sequoia, de Walt Whitman, né, e eu estou propondo essa reflexão. Então, como considerações iniciais, a minha motivação para tal estudo, ela surgiu a partir de uma postagem no Facebook de uma amiga minha dos Estados Unidos. Ela estava visitando dos parques, né, florestais lá da Califórnia, e ela fez referência a esse poema de Whitman, que eu particularmente não conhecia, né? Ela estava visitando, fazendo referência às árvores, né, à magnitude da sequoia, e, né, ressaltando também que as sequoias originais, né, na sua grande maioria, já foi devastada pela ação humana, mas que mesmo assim ainda restavam, né, um certo percentual, e ela, né, escreveu, né, o poema, ou parte do poema de Whitman na publicação, né, que é Song of the Redwood Tree. Esse poema ele foi publicado em 1874, né, e revisado e incluído em Leaves of Grass em 1881. Então, na sua estrutura, né, ele está dividido em 3 partes, né, a parte 1 é a qual que eu foco mais detalhadamente nessa fala de hoje, é um poema longo, comparado com a maioria, né, dos poemas de Whitman, e ele é um poema polifônico, né, o eu lírico compartilha a voz, né, a sua voz, com as vozes de dríades, né, que são ninfas vegetais, e divindades que regem as árvores, e também com as vozes das amadríades, né? Ninfas vegetais que vivem somente no período de vida de suas árvores. Então, esse texto-canção, né, na minha leitura, nos convoca a pensar sobre a importância das árvores para o nosso planeta, sobretudo em tempos de caos climático, né, como o professor, né, Rui mencionou há pouco, né, nós estamos, né, nesse momento, né, em que o planeta arde em consequências das mudanças climáticas e pela ação mesmo antropogênica, né, do antropoceno. Como referencial teórico para essa breve leitura, eu me ancoro em alguns nomes. O primeiro deles é Carlos Felipe Moisés. Ele traz uma discussão sobre a função social
da poesia do poeta. Então, como eu estou analisando esse poema, eu precisaria recorrer, né, a algum, né, estudioso da literatura, um teórico da literatura. Também trago a Elizabeth Kolbert, né, quando ela, né, propõe a sexta extinção. Não sei se vocês conseguem visualizar o livro que eu mostro aqui, né, Uma História no Natural, publicado em 2015, na verdade 2014, essa é a tradução para o português, 2015, né, no Brasil. E ela dedica um capítulo, né, para fazer um estudo sobre a floresta e as árvores, e ela se detém mais nas florestas tropicais, né, que é onde ela vai fazer pesquisa para compor essa coletânea de tópicos, né, que tem a ver com essa sexta extinção, né, e ela vai dizer, né, ressaltar, sobretudo, né, como as mudanças climáticas estão, né, alterando, né, o planeta e, sobretudo, os ecossistemas e as florestas. A gente percebe, inclusive, nas queimadas que aconteceram bem recentemente no Brasil. Umas das justificativas para eu propor essa apresentação tem a ver justamente com isso. No momento em que eu vi a postagem da minha amiga visitando uma floresta lá na Califórnia e que, simultaneamente, havia queimadas em ecossistemas ou biomas brasileiros, como no Pantanal, ou até mesmo na própria floresta amazônica, ou em algumas outras regiões do país, eu me senti imbuído de trazer essa discussão à baila, né? Uma terceira voz é de um alemão, talvez eu não saiba pronunciar o sobrenome dele, que é o Peter Wolben. Ele tem um livro muito interessante que eu, né, encontrei recentemente, que é A Vida Secreta das Árvores. Ele é um engenheiro ambiental, né, florestal, e ele escreve, né, esse texto muito bonito no que se refere a como as árvores se sentem e como elas se comunicam. Sobre as mudanças climáticas, eu faço uma referência ao indiano Amitav Ghosh, né, quando ele, né, propõe, né, o grande desatino e as mudanças climáticas e o impensável, né, e recentemente foi traduzido para o português, né, em 2022. E, por fim, né, eu me ancoro num conceito de florestania de Ailton Krenak. Antes de começar né, essa mesa, eu falava com o professor Rui a respeito, né, e ele tinha até mencionado o Krenak sobre ideias para adiar o fim do mundo, que eu também, é uma leitura obrigatória para mim, enquanto estudioso da ecocrítica, e agora, né, Futuro Ancestral, que é a publicação mais recente que eu tive acesso do Krenak. Pronto, agora indo direto ao poema, né, as primeiras linhas, né, da canção da Sequoia, né, eu vou destacar esses dois trechos, né, que é uma canção da Califórnia, voz de uma poderosa árvore moribunda da densa floresta de Sequoia. Então, esse trecho eu fiz uma supressão e é a fala, né, do eu lírico, que eu poderia dizer aqui nesse caso que seria a voz do próprio poeta, embora a gente não deva confundir o lírico com o poeta em si, né, mas seria a voz do eu lírico, né, mais conectado com o Walt Whitman. É claro que o segundo trecho faz referência às ninfas, né, que são esses seres, essas divindades, né, vegetais, e o texto ele vem destacado em itálico para fazer uma diferenciação com o texto, né, que eu diria do poeta. Pronto, então elas dizem, né, eu vou dizer aqui elas porque vamos supor que seriam, né, um grupo de ninfas e considerando que são várias árvores, e eu acho que é um coro, né, de socorro, então seria um coro coletivo desses seres. Então, a voz diz o seguinte, ou as vozes, né, adeus meus irmãos, adeus ó terra e céu, adeus a vós águas vizinhas, meu tempo findou, meu prazo chegou. Aí, seguindo, né, no meu próximo slide, eu faço referência ao Moisés sobre a função, né, social da poesia, e ele fala lá que a poesia nos ensina a ver como se víssemos pela primeira vez, né? Os colegas apresentaram aí sobre o Thoreau, né, e a importância dele, né, nessa tradição romântica estadunidense, dialogando com o pensamento
transcendentalista, e o próprio Thoreau, né, também ecoou, né, no pensamento de Whitman, né, eles são contemporâneos, foram contemporâneos. Então, eu acho que o trabalho do escritor, da pessoa que faz literatura, do poeta em si, seria justamente nos ensinar ou nos despertar esse olhar. Eu acrescentaria que o poeta, né, e sua poesia nos convoca a ouvir mais atentamente, né, várias vezes esse som que às vezes, né, a nossa, vamos dizer, arrogância humana não nos permite atentar aos sinais que a natureza já vem nos informando há algum tempo. Então, através da canção da Sequoia de Whitman, fica evidenciado que o eu lírico está mais atento aos sons das árvores, e ele traduz, né, essa linguagem no formato de poema e se transforma nessa canção, né, que é o poema de Whitman. Continuando, né, há um outro trecho, como eu falei há pouco, né, eu me concentro mais nas primeiras linhas do poema, né, que eu percebi, né, essa evidência, né, desse som mais eloquente, né, das árvores, porque não daria tempo em 15 minutos fazer um estudo pormenorizado de todo o poema. Então, continuando, né, com crepitantes golpes de machados soando musicalmente, acionados por braços fortes. Fendida fundo pelas línguas afiadas dos machados, lá na floresta densa de sequoia. Ouvi a poderosa árvore cantando o seu canto de morte. Então, veja aí a referência aos lenhadores, né, século XIX, talvez os Estados Unidos ainda não tinham o maquinário que hoje é utilizado para fazer o desmatamento e tal, mas mesmo assim, né, os lenhadores, né, as pessoas que precisavam ou e achavam no direito de avançar mais dentro daquele cenário mais prístino, né, mais sublime, para, né, como se fosse mesmo a necessidade humana de avançar, né, para dentro das florestas, né, ou dominar aquela natureza. Então, os golpes dos machados são bem salientados. No entanto, o que me chama a atenção seria esse trecho em que o eu lírico evidencia, né, o fato de estar atento e que ele foi, né, a pessoa que ouviu a árvore cantando seu canto de morte, né? Isso me faz lembrar de um filósofo contemporâneo francês, o Jacques Rancière, que elabora o conceito de partilha do sensível, né? Eu gosto dessa ideia. Acredito que os escritores e escritoras, de um modo geral, os poetas, eles partilham, né, com nós, o público leitor, essa sensibilidade, né, que, né, a partir da experiência, do olhar deles, da sensibilidade para com o mundo de um modo geral e, sobretudo, com a natureza, eles, né, nos mobilizam a pensar de uma maneira mais sensível. Nessa mesma linha de pensamento, né, eu vou citar o Volben aqui, quando ele diz o seguinte: quando você sabe que as árvores sentem dor, têm memória, vivem com seus familiares, não consegue simplesmente cortá-las e matá-las, né? E convém lembrar que seus familiares, né, referente às árvores, são todas as outras espécies, né? Aí eu lembro também da Donna Haraway, quando ela propõe que making kin, not babies, né, que é fazer parentes, né, não faça filhos, e ela propõe um conceito até para problematizar a ideia do antropoceno. Ela propõe o Crepuluceno. Então, né, fazer parentes seria pensar em conjunto com a natureza, da maneira como o Volben propõe aqui, de certa maneira. Então, a função importante das árvores, aí eu retomo o que a Colbert coloca, né? Ela tem um trecho, né, do capítulo em que ela fala sobre o assunto da importância dessa espécie para os ecossistemas que, né, estão interrelacionados, né? E ela nos diz o seguinte, que numa floresta coberta, as árvores estruturam o ecossistema, assim como corais estruturam os recifes. Certos insetos dependem de certos tipos de árvore, certos tipos de pássaro dependem desses insetos,
e assim por diante na cadeia alimentar. O inverso é também verdadeiro. Os animais são essenciais para a sobrevivência das florestas. São os polinizadores e dispersores de sementes, e os pássaros evitam que os insetos se proliferem, né? Aí eu destaco que, por isso, as árvores são surpreendentes e merecem um pouco mais de reconhecimento da nossa parte. E reconhecer é uma palavra que o Amitav Ghosh utiliza de forma bem interessante no seu livro a respeito das mudanças climáticas. Ele diz que tratar do assunto é necessário inicialmente reconhecer que estamos com um problema, né? E isso me faz, né, estabelecer uma ligação com a dona Haraway, né? Que a gente deve ficar com o problema, mas ter uma postura mais, vamos dizer, de fazer parentes do que pensar num excepcionalismo humano. Prosseguindo ainda em relação ao poema, né, aí eu intitulo esse slide de Os Lenhadores, né, os humanos, eles não reconhecem, né, que no fato, textualmente, o eu lírico diz que eles não ouviram, né, o som, né, ou o grito das árvores. Então, os não ouviram, as choças e cantigas do acampamento não ecoaram, os carreteiros de ouvido apurado e os carregadores de corrente e macaco de rosca não ouviram. Quando os espíritos da floresta vieram de seus refúgios de 1000 anos para unir-se ao refrão. Aí o eu lírico diz: mas em minha alma eu ouvi claramente, de seu tronco robusto e membros, de sua casca espessa, aquele canto das estações e tempo. Canto não só do passado, mas do futuro. No que se refere ao futuro, aí neste momento da minha fala, eu faço uma alusão, né, ao Ailton Krenak, quando ele diz, né, o futuro é ancestral, né, e, né, fazendo uma ponte com outro livro dele, nesse futuro ancestral ele expande a reflexão dele, o pensamento filosófico, né, do indígena, para adiar o fim do mundo, né, também ecoa nessa publicação. E ele, explicitamente, logo no início dessa obra, ele diz: se há futuro a ser cogitado, esse é ancestral, porque já estaria aqui, né? As árvores, né? A própria natureza já estaria aqui. Então, né, já estava aqui. Então, é a ação humana ao longo da história, né, que vai devastando, né, todo o meio ambiente, né? E, né, ele vai fazer essa crítica. E ele propõe que nós experimentemos novas formas de existir, né, o que permite novas conjugações para o nós, né? E ele diz: nós rio, nós montanhas, nós terra, e eu acrescentaria, por conta da minha fala, o nós árvores ou nós floresta, né? Temos que reflorestar nosso imaginário, né, segundo o Krenak, com as alianças entre os humanos e os espíritos da floresta. E isso me parece que o Walt Whitman, né, já fez, né? Então a sensibilidade, né, a própria genialidade do poeta, ele conseguia pensar a ponto de nos brindar com, né, as folhas de relva, né, Leaves of Grass, que é um marco no âmbito da literatura estadunidense do século XIX, né, e que é uma obra precursora e que influenciou tantas outras, né, a posteriori. Um outro ponto que eu gosto da narrativa do Krenak é a proposta de florestania. Ele diz que nós devemos ativar o modo florestania no lugar de cidadania. Porque, na verdade, né, e até ele cita o Pepe Mujica, né, o ex-presidente uruguaio, que, né, o antropoceno, o capitaloceno, né, está preocupado com outras questões. E o capitalismo, né, nesse âmbito, né, do capitaloceno, está criando ou fomentando mais consumidores do que cidadãos, né? Talvez seja o momento de voltarmos a esse pensamento da ancestralidade, considerando, né, o pensamento indígena. E ele propõe, né, nessa linha de raciocínio sobre florestania, né, o conceito de alianças afetivas,
que ele diz, né, que pressupõe afetos entre mundos não iguais, envolve a mim, o humano, e uma constelação de pessoas e seres. Posso ser uma pessoa dentro de um fluxo capaz de produzir afetos e sentidos. Que isso, de certa maneira, coaduna com o que a dona Haraway vai falar, né? Fazer parentes no Cthulhu-Ceno. Para finalizar, né, minhas considerações finais, com essas ideias, né, apresentadas aqui de modo breve, gostaria de finalizar destacando um verso da canção da Sequoia, né? Só que é uma voz, né? Isso aqui está em itálico, porque concerne a voz das ninfas, né? Dos seres que habitam as árvores, né? Esses seres vegetais, né? Divindades vegetais. E essa voz nos diz o seguinte: pois saibas que carrego a alma adequada a mim, também tenho consciência e identidade. E todas as pedras e montanhas têm, e toda a terra. Então, Whitman, como um precursor, conseguiu ouvir os cantos das ninfas dos mundos das árvores e traduziu para a linguagem poética uma preocupação do século XIX, né, que já existia lá, que ainda ressoa em nosso tempo, né, em que os sons das mudanças climáticas são bastante eloquentes, apesar de muitos ainda negarem, né, a exemplo, né, do presidente eleito dos Estados Unidos, que é um negacionista maior, e é muito complicado, né, sobretudo pelo fato dos Estados Unidos ser a nação que mais polui o planeta em termos, né, de queima de combustíveis fósseis. Então, assim, com isso eu finalizo a minha fala e muito obrigado pela oportunidade de poder participar desse colóquio. Valeu, muito obrigado, Suênio. Eu fiquei encantado, não conhecia esse poema do Whitman. Né? A gente conhece normalmente The Song of Myself, e essas, mas é um poema avulso, então, né? Muito legal. A gente tem agora 5 minutos, infelizmente não mais, mesmo começando já com 15 minutos de atraso, a gente vai começar a mesa 15 minutos mais tarde, mas agora aqui temos 5 minutos. E vejo aqui, alguém tem alguma pergunta? Eu vi aqui uma mão levantada dos... Deixa eu ver aqui. Do Renan? Renan? Alguém tem uma pergunta, um comentário a respeito? A respeito de Thoreau, a respeito de Whitman? Bom, se eu puder fazer um brevíssimo comentário em português de Portugal, esperando ser compreendido na totalidade, o que é difícil no processo de comunicação, gostaria só de elogiar, parabenizar, como se diz no Brasil, nós assim não dizemos, nós aqui dizemos dar os parabéns, parabenizar o Tiago e o Suênio, que foram duas comunicações muito diferentes, mas muito ricas, gostei muito. E só salientar, e dizer só isto, uma frase que eu apontei do Krenak, que o Suênio referiu, que achei de uma beleza extraordinária, que é florestania em vez de cidadania. Eu vou explorar agora isto largamente. Eu não conhecia esta expressão e acho que está fantástico. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito bem. Por favor, Tiago. Eu quero igualmente parabenizar o Rui e o Suênio também. Eu sempre fico muito feliz quando eu encontro torovianos pelo caminho. E o Suênio também, o Walt Whitman, eu li antes de Thoreau, e
Aos poucos eu fui descobrindo que uma coisa estava ligada na outra, né? E só 2 comentários, assim, um breve comentário sobre a fala de cada um. O Whitman me chama muito a atenção, e um dia eu li em algum lugar alguém se referindo a ele como o primeiro poeta que não era cego, né? Que Homero era cego, pelo menos a tradição diz, né? E o Whitman foi o primeiro poeta que não é cego. Isso é muito significativo. Ele faz os catálogos, né? Ele diz assim: a flor na beira do caminho, o bolo na janela. E esses catálogos do Whitman, eles nos ensinam a ver, né? É como aquela coisa do ensina-me a ver. E porque parece que tem certas coisas, a mesma coisa eu às vezes ensino os meus alunos a ouvir música, né? Porque a base da música não é tocar, a base da música é ouvir. O músico é aquele que ouve, né? Então o poeta é aquele que vê. E quando a gente aprende a ver, a gente também fica um pouco poeta, né? E um outro comentário sobre a fala do Rui, se ele quiser comentar alguma coisa, se der tempo também, né? Mas me chamou a atenção muito, principalmente na época da pandemia, um entendimento completamente enviesado da desobediência civil que acaba sendo, vou falar assim de outra forma. Acontece que a gente está vendo algumas pessoas se entregando a essa acrasia e erguendo a bandeira da desobediência civil, não entenderam nada do que é desobediência civil. Então, né? Na verdade, a desobediência civil ela é uma obediência a algo muito maior, muito mais fundamental e uma virtude muito, né, que está nas nascentes da lei, né? As leis superiores, né? Mas tem uma parte dos extremistas assim que não entenderam isso e se apropriaram do discurso da desobediência civil simplesmente para fazer o que dá na telha, né? Então, isso me veio agora essa lembrança, né, da coisa da acrasia que a gente está vendo. Obrigado. A tradição é de separar os 2 Thoreaus, né? Tem um Thoreau da desobediência civil e o outro que anda na natureza, lá nos arredores de Concord e anota tudo, né? E tem o Thoreau que andou a vida inteira num barco, né? E essa é outra coisa que eu estou me deparando agora. Sim. Pouca gente conhece. Thoreau, ele morreu dizendo "Now comes good sailing", né? Agora vem uma boa velejada, né? Ele morreu dizendo isso. Então, ele passou a vida num barco. Tem várias facetas do Thoreau que ainda não são conhecidas. E ele mesmo, quando perguntavam para ele, o que você faz, o que você é? Aí tem uma lista que ele escreveu em Harvard, né, dizendo o currículo dele, né? Ele diz, eu sou um cara que faz lápis, eu sou um agrimensor, sou pintor de paredes. Ele diz, né, pintor de paredes. E aí lá no final ele diz, e também um poetastro. Então ele mesmo tinha consciência que ele era um polímata, não sei se poderíamos dizer, mas ele era muita coisa, né? E por isso que a gente vê que ele é tão contemporâneo, porque ainda não foi, parece que não foi explorado completamente todas as possibilidades da mensagem dele, né? Desculpa eu interromper o professor Cláudio. Não, muito bom, muito bom. Mas me chama a atenção né? O Thoreau, é como falaste, o Thoreau, existe uma separação, né? O Thoreau da desobediência civil é multifacetado, né? Eu tenho o mesmo sentimento. Também fico feliz quando brasileiros ou portugueses falam sobre o Thoreau, porque eu acho que o Brasil, o Portugal, certamente também, mas o Brasil precisa de Thoreau. Quando a gente lê Thoreau, a gente tem vontade de transmitir isso de certa forma para os brasileiros e introduzir esse tipo de acesso estético, ético à cultura brasileira, porque faz falta, não faz parte da tradição brasileira, né? Aos poucos a gente entra nisso, mas em princípio a tradição brasileira não é essa, de autor, de explorar a natureza. A nossa tradição é de cortar e cortar o mato e
difundir a civilização. Eu fico feliz de ouvir isso porque confirma uma percepção minha. Me parece que aqui existe uma cultura de desbravar a natureza e não conversar com a natureza, né? E isso está lá na base, né? A natureza é hostil, né? E eu ainda estou estudando isso, tentando descobrir coisas que eu intuo, né? Mas me parece que nos Estados Unidos aconteceu uma coisa muito por influência da poesia, dos ingleses e dos alemães também, mas muito também da religião. Então, parece que eles transferiram a coisa da religião para essa conversa com a natureza, né? Do transcendentalismo. É muito necessário. Eu, caminhando aqui na zona rural onde eu moro, durante a pandemia, assim, eu pensei várias vezes, um dia me caiu a ficha, assim, que no meio de tanta conversa com dados científicos e estatísticos, aquele momento que eu pensei uma coisa óbvia, mas para mim, assim, eu descobri a pólvora. Eu pensei, como é que as pessoas destroem tanto a natureza sabendo as consequências com dados científicos? A questão é que me parece que o lado da matemática na ponta do lápis não adianta. A única coisa que faz com que você não destrua alguma coisa é a beleza. Os manchus, quando invadiram a China, eles sempre destruíam o palácio para reconstruir o palácio deles, né? Quando uma dinastia substituía a outra. O rei Manchu, quando invadiu Beijing, ele não conseguiu destruir a cidade proibida, porque era muito bonita. Eu nunca mais me esqueci disso. Então, eu acho que esse é o papel, né? Tanto é que o Lago Walden, hoje teria um condomínio ao redor construído. Foram os leitores de Thoreau que não deixaram construírem um condomínio e se organizaram. Então, eu acho que é isso, né? Precisamos de mais Walt Whitmans, mais Thoreau. Beleza. Então, estamos todos de acordo. E já agora, nós vivemos um momento em que que as empresas tecnológicas, principalmente as empresas do carbono, produtoras e consumidoras do carbono, estão a fazer uma coisa muito curiosa, que é projetos de geoengenharia completamente malucos, loucos, nunca experimentados, que nós não sabemos o que vai acontecer, como fazer com que se chova mais num determinado local, com projetos à escala planetária para alterar as condições do clima e fazer com que a temperatura baixe, como todos sabemos. Como, por exemplo, colocar refletores no deserto do Saara para refletir parte da luz solar e por aí fora. E essas empresas tecnológicas, essas empresas de produção e consumo de carbono, estão a fazer e nós estamos a deixar que elas façam. É uma coisa incrível. Elas ganham dinheiro a poluir e depois agora querem ganhar dinheiro a despoluir o que elas poluíram. É uma coisa absolutamente absurda e nós estamos a deixar alegremente que isso suceda. E, portanto, quando há tecnologias ligadas à natureza, e aí é isso que nós estamos a falar, que deviam ser aplicadas. E a questão não é, Portugal não tem, o drama de Portugal não é equivalente ao Brasil, porque nós somos um país pequeno relativamente ao Brasil. Mas aqui também há problemas, como há no mundo inteiro. Quando uma das tecnologias, por exemplo, mais adequadas, em vez de ser essas megalomanias de estar a refletir a luz solar ou lançar produtos químicos para as nuvens, de maneira que chova mais ou menos ou o que for, há uma tecnologia extraordinária que é das algas e das cianobactérias, que se chama simplesmente a tecnologia da fotossíntese. É isso que o Brasil precisa, é isso que Portugal precisa, é isso que o mundo inteiro precisa. É uma das tecnologias que devemos usar, é desflorestar em vez de desmatar. É só isso. Muito bem. A gente, infelizmente, tem que encerrar aqui. Não restou mais tempo. Poderíamos falar mais uma meia hora, né? Sim. Mas não restou.
A gente vai ter que abrir a mesa. Márcio, eu vou ter que ir ao banheiro, pegar um cafezinho também. Preciso de 10 minutos. Pode ser, Márcio? Ele não está prestando atenção. Mas a gente se encontra, então, na mesa depois. Mas Tá bom? continuamos Muito com esta obrigado, ligação. Suênio. Muito